Olá pessoal, eu sou Ricardo Silva e este é o canal Livro e Pensamento. Hoje eu vou estar indicando um livro para vocês de um teólogo alemão muito importante, mas antes eu vou responder uma questão que costumam fazer. Por que algumas pessoas odeiam a teologia? Primeiro, precisamos entender que fazer teologia é raciocinar acerca de Deus. E algumas pessoas não estão preparadas para raciocinar acerca de Deus. Quais as implicações, quais as consequências que eu tenho ao fazer teologia? Primeiro, você pode ser liberto da ignorância bíblica. Segundo, você pode ser liberto da falsa espiritualidade. Terceiro, você pode ser liberto da religiosidade. Como se identifica alguém que odeia teologia? Primeiro, eles costumam dizer: o meu negócio é joelhologia, ou a letra mata. Pregam um anti-intelectualismo muito grande. E também há um temor por parte dos líderes que gostam de manipular o povo. Lembrando que em todas as áreas da vida, um povo que tem conhecimento, que tem sabedoria, não se torna fácil de ser manipulado. Ele não é uma massa de manobra, mas ele tem uma personalidade e um senso crítico aguçado. O livro que eu quero indicar para vocês hoje é uma biografia do teólogo alemão, pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer. É uma biografia do autor Erich Metaxas, editora Mundo Cristão. Algumas pessoas costumam pronunciar Dietrich Bonhoeffer, outros Dietrich Bonhoeffer. Eu vou ficar com a segunda opção. Primeiro, nós entendemos que ele tinha uma mente brilhante. Infelizmente, a sua vida foi interrompida no dia 9 de abril do ano de 1945. Dietrich Bonhoeffer, ele se opôs à ideologia nazista, lembrando que a Igreja Luterana era ligada ao Estado. Sendo assim, Adolf Hitler, ele colocou um bispo chamado Bispo do Reich dentro da igreja. E a teologia foi completamente contaminada com a ideologia nazista. Tiraram a cruz de Cristo e colocaram a suástica, tiraram a mensagem da graça, afinal, eles eram da raça ariana e a raça ariana era pura, não tinha pecado. Então, se não há pecado, a mensagem da graça não tem sentido nenhum. Removeram também o Antigo Testamento, porque era escrito por hebreus, por judeus, e removeram do Novo Testamento textos que tinham como promessa para o povo judeu. Dietrich Bonhoeffer, ele foi responsável por ser um dos fundadores da Igreja Confessante, lembrando que ele viveu na mesma época do teólogo Karl Barth. Ele era um teólogo de grande expressão, uma mente brilhante, e ele falava que a igreja tinha que ser a voz dos judeus. Se os judeus não tinham voz naquela época, a igreja deveria se levantar como defesa dos judeus. E é importante dizer também que Adolf Hitler fez um documento, o bispo do Reich também teve participação na elaboração deste documento, onde todos os líderes judeus deveriam ser excluídos da igreja, pastores. Os membros judeus também tinham que ser excluídos. Eles não eram dignos de fazer parte da Igreja de Cristo. Afinal, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. E havia, na verdade, uma violência muito grande contra o povo judeu. Nós sabemos na história do Holocausto que foram mais de 6 milhões de judeus executados. Eu creio que muito mais do que esse número. Creio que muito mais judeus morreram nesta época. E o Dietrich Bonhoeffer não estava disposto a negociar a teologia bíblica, a mensagem da graça, o verdadeiro evangelho com o nazismo. A igreja confessante, então, tinha o papel de pregar o verdadeiro evangelho. Olhando para esse líder, que é um exemplo, assim como Cristo deu a sua vida por ele, ele também entregou a sua vida pela causa do Evangelho. Ele morre enforcado por amor a Cristo
e a mensagem do Evangelho. Ele tem vários livros escritos, vocês podem procurar. Em breve eu vou estar falando sobre alguns desses livros aqui, mas o que me chama a atenção é qual justiça social a igreja vem abordando. A igreja vem levantando a voz em favor de quem? No Antigo Testamento nós temos 4 classes que deveria ser alcançada pela comunidade israelita: os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Nos dias atuais entraria mais um grupo nessa classe, que são os refugiados. O que a igreja vem falando sobre os refugiados? A igreja vem sendo voz para defender quem? Dessas 4 classes que eu falei. É uma igreja que não aborda a questão da justiça social. Nós vivemos assim, pregando uma mensagem: Cristo vai voltar, a minha esperança tem que estar totalmente lá. Isso é muito bom, realmente a eternidade tem que estar dentro de nós. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos que exercer a justiça social. Você tem um papel de cidadão, eu tenho um papel de cidadão. E um papel de maior responsabilidade quando eu faço parte da Igreja de Cristo. Então, qual justiça social nós estamos exercendo? Qual obra nessa terra, qual trabalho social nós estamos exercendo? Ou simplesmente estamos esperando Jesus e vamos de um extremo a outro? Quando eu quero viver nessa terra, é um extremo, eu me esqueço da volta de Cristo. Ou quando eu me centralizo somente na volta de Cristo, eu esqueço que eu sou um cidadão dessa terra e que tenho que pregar Cristo também, ajudando aos pobres. O próprio Jesus disse que o que nós fazemos a estes pequeninos, nós fazemos a Ele. Então nós temos um papel muito importante de exercer a justiça social. E a mensagem da graça que vem sendo removida dos nossos púlpitos, assim como o nazismo retirou a mensagem da graça, ela também vem sendo removida. Na verdade, nós vivemos em meio a uma igreja que nem a mensagem da graça entende. Mas hoje existe uma meritocracia onde é pregado: você quer ser abençoado? Então pague o preço. Você quer ser usado? Então pague o preço, suba ao monte. Você quer receber um dom de Deus? Pague o preço. Parece que esses líderes, esses pregadores não entenderam que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Na verdade, eles não compreenderam que nada do que eles façam pode mudar o seu estado miserável. Nada do que façamos pode conseguir barganhar com Deus um dom ou quer que seja uma bênção. Nós não somos dignos de exigir nada de Deus. Nós somos miseráveis e caídos. Pela graça de Deus, Ele nos enviou Jesus para morrer na cruz por nós.